Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Na aula de hoje, nós iremos iniciar a trabalhar os arranjos, né? Nas aulas passadas, nós falamos dos delineamentos, né? Inteiramente casualizado e em blocos casualizados. A partir dessa aula, nós iremos tratar os arranjos. Nessa aula, arranjo fatorial, e aí teremos aula de fatorial para dados, para tratamentos qualitativos e também para os tratamentos quantitativos em aulas posteriores. Vamos ter aula também do arranjo parcela subdividida, né, nas próximas aulas. Então, nessa aula de hoje, nós iremos tratar de analisar, né, um experimento que foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado sobre o arranjo fatorial. É um exemplo do livro do Banzato e Cronca, 2006, está na página 106. Então vamos dar uma olhada aqui no experimento, né? O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições, foi um fatorial 3 por 2, né? Onde o fator 1, né, são 3 recipientes, né? O fator recipiente tem 3 níveis e o fator espécie de eucalipto tem 2 níveis. Aí eles foram esses tratamentos, né? Esses 6 tratamentos, eles foram avaliados com base na variável resposta, alturas médias das mudas, né? Aos 80 dias de idade. Então nós temos aqui, né, os níveis do fator recipiente. Tem o recipiente 1, né, que é saco plástico pequeno, o nível 2, saco plástico grande, saco laminado, e aqui 2 espécies de eucalipto. Após esse experimento ter sido instalado, né, foi obtido esses dados das alturas das plantas, né, e tabulados aqui, ó. Então nós temos aqui a tabela dos resultados. Então a gente tem aqui, ó, no tratamento 1, né, que é resultante do recipiente 1 e da espécie 1. Aí tem os valores de cada repetição, né? Repetição 1, 2, 3 e 4. Recipiente 1, espécie 2, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, esse é o banco de dados que nós iremos trabalhar. Vamos aqui para o R, então. O pacote que nós iremos utilizar já é o nosso conhecido, library.spdex.pt. Então, vou carregar o pacote aqui. Vou pegar meu banco de dados, esse comando aqui nós já conhecemos. E os dados, né, eu salvei em uma pasta fatorial qualitativo no meu computador. E vamos dar uma olhada aqui nesses dados. Em aulas anteriores, a gente viu como monta essa tabela e coloca em uma pasta em nosso computador, né? Então, nessa aula de hoje, para adiantar um pouco, eu não irei mais repetir esse procedimento. Então, mas vamos dar uma olhada aqui como é que a gente organiza, né? De que forma é que tem que ser organizado os dados para análise fatorial com esse pacote que a gente está trabalhando. Então, nós temos aqui, ó, Então, vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui na coluna 1 o recipiente, na coluna 2 a espécie, na 3 a repetição e na 4 aqui a variável resposta à altura da planta. Então, nós temos aqui, ó, recipiente 1, né, e espécie 1 na repetição 1, 2, 3 e 4. Que corresponde a esses dados, 26.2, 26, 25.0 e 25.4. De onde é que eu extraio aqui esses dados? Ó? Recipiente 1, espécie 1. Recipiente 1, espécie 1. Na repetição 1, 26.2. Na repetição 2, 26. E assim por diante. Depois, o que é que eu vou fazer? Recipiente 1, espécie 2. Recipiente 1, espécie 2. Na repetição 24.8, daqui, ó. Recipiente 1, espécie 2, repetição 24.8.
e assim por diante. Ó. Vamos dar uma olhada aqui no recipiente 3. Recipiente 3, que começando aqui, ó. Recipiente 3, espécie 1, repetição 1, 22.8. Recipiente 3, espécie 1, 22.8. Então é dessa forma que nós organizamos o banco de dados para rodar uma análise de experimento sobre arranjo fatorial. Então vamos dar continuidade aqui, anexar nossos dados. E aí aqui nós temos a função que faz essa análise. Vamos observar aqui, ó. Esse comando aqui, ele também está lá naquele material em PDF, né, do manual do SPDEX, que você pode ter acesso, e aqui eu já montei de acordo com a nossa análise. Ó. Então nós vamos fazer um fatorial duplo, né, 3 por 2. Então nós só temos dois fatores, né, recipiente e espécie. Ele foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. E aqui, como nós já vimos, a gente tem que informar da mesma forma que tem aqui, ó, no banco de dados, a gente tem que informar. Não pode colocar a letra maiúscula, porque senão o R não entende. Ele só vai entender exatamente do jeito que está aqui no banco de dados. Então, a primeira coluna é recipiente, a segunda é espécie, a terceira é repetição. Nesse caso aqui, por que eu não coloquei? Porque como está em D e C, esse comando aqui a gente nem precisa colocar. Se tivesse em blocos, a gente teria que informar. Mas nesse caso aqui não precisa. E a variável resposta, né, a altura. O próximo argumento aqui, ó. Nossos fatores, eles são qualitativos. Recipiente, qualitativo. Espécie, também qualitativa. Aí nós temos que colocar que é verdadeira. Os dois fatores nossos são verdadeiros. Nós vamos ter aula para analisar fatorial quando se tem tratamentos quantitativos. Aqui eu vou informar caso haja diferença entre médias, né? Eu estou informando aqui que eu quero que o teste de média seja o Tukey. Eu estou informando que meu fator 1 é o recipiente e o fator 2 espécie, para quando ele montar a tabela da análise de variância, fica mais fácil da gente visualizar. E aqui o nível de significância que eu quero do F, 5%. Né? Então, após o entendimento aqui do comando, né, que roda essa análise, vamos rodar o mesmo e verificar o resultado. Então, nós rodamos aqui a nossa análise. Vamos entender por parte, né? Como eu havia dito anteriormente, né, nós temos aqui, ó, fator 1 é nosso recipiente, fator 2 nossa espécie. Então aqui nós temos a nossa saída de análise de variância, né? Vamos observar aqui os resultados. O que é que nós observamos aqui? Na linha que diz respeito à interação, se nós multiplicarmos por 100 aqui, vai ser menor que 5%. Então, o que é que a gente conclui aqui? Que há interação significativa entre recipiente e espécie. Então, dessa forma, nós vamos ter que fazer o desdobramento. Então, vamos fazer o desdobramento, né? Desdobrando o recipiente dentro da espécie. O que é que a gente observa aqui? Ó? Nós observamos o seguinte, que se a gente for trabalhar com a espécie 1, há diferença significativa entre os tratamentos, ou seja, se você for trabalhar com a espécie 1, você vai ter que verificar qual que é o melhor recipiente através de um teste de média. Se você for trabalhar com a espécie 2, houve também diferença significativa, né? Se você multiplicar aqui, vai dar menor que 5%. Então, se você for trabalhar com a espécie 2, você tem que fazer um teste de média para saber qual que é o melhor recipiente. Ó. Então, vamos aqui. Se você for trabalhar com a espécie 1, qual que é o melhor recipiente? De acordo com o teste Tukey aqui, ó, quem se destacou foi o recipiente 2 e o 1. Nós vimos, né, que o fator recipiente ele tem 3 níveis, né? Recipiente 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, e agora
E aí, como a gente viu também que há diferença significativa entre os recipientes para a espécie 2, a gente verifica aqui, ó. Se você for trabalhar com a espécie 2, né, como é que fica o ordenamento aí dos recipientes? Então, se você for trabalhar com a espécie 2, né, quem se destacou foi o recipiente 1. Tudo bem? Então, é dessa forma que você faz o desdobramento. Vamos desdobrar então agora espécie dentro de recipiente, né? Então, nesse caso aí, nós temos 3 recipientes e 2 espécies. Então, vamos lá. Aqui nós temos a análise de variância para essa situação. O que é que nós observamos aqui? Ó? Que se você estiver trabalhando com um recipiente 1, não vai haver diferença significativa entre as espécies. Ó, a gente observa aqui que isso aqui dá maior que 5% se multiplicar por 100. Se você for trabalhar com o recipiente 3, não há diferença significativa entre as espécies. Mas caso você vá trabalhar com o recipiente 2, há diferença significativa entre as espécies e aí você precisa fazer um teste de média. Vamos verificar aqui, ó, no desdobramento. Ó. Se você for trabalhar no recipiente 1, o que é que a gente observou aqui? Que não há diferença significativa. Por isso, ó, que o R ele nem coloca as letras para o teste Tukey, né? Nem coloca o posicionamento, o ranqueamento. Aqui, ó. Se você for trabalhar com a... Vamos para a espécie 3 primeiro aqui, ó. Se você for trabalhar com o recipiente 3, como nós já vimos aqui, ó, né, no quadro de análise de variância, não há diferença significativa. Mas caso você vá trabalhar com o recipiente 2, vai haver diferença significativa entre as espécies. Nesse caso aqui, quem se destacou foi a espécie 1. Tudo bem? Então, pessoal, é dessa forma aí que nós fazemos uma análise de variância, né? E nesse caso, como estamos trabalhando com tratamentos qualitativos, nós, após observar a diferença significativa, a gente procede um teste de média.